Se você quer ser dentista militar concursado do Exército, Marinha ou Aeronáutica, esses que são os 3 concursos das Forças Armadas, ainda em 2026, esse vídeo aqui é para você. Porque nesse vídeo eu vou te dizer quais são as minhas 26 previsões para 2026, quando o assunto é concurso das Forças Armadas para dentistas. Agora, antes da gente começar aqui para valer o nosso vídeo e eu falar para você quais são as minhas previsões, por que eu acredito, sinceramente, que você deveria dar ouvidos às minhas previsões? Ora, porque eu sou dentista militar concursado, mais especificamente do Exército. Caso você não me conheça, inclusive, eu sou o Vinícius, tá? Eu passei nesse concurso do Exército lá atrás, no ano de 2014, em primeiro lugar para a vaga de dentística restauradora. Inclusive, dentística restauradora é uma das vagas que está prevista para aparecer no edital do Exército, que vai ser liberado ainda nesse ano, lá para março, abril, mais ou menos, que é quando esse edital normalmente é liberado. Tá? O Exército, diferentemente dos outros 2 concursos das Forças Armadas, Marinha e Aeronáutica, libera normalmente, no final do ano anterior à prova ou no começo do ano da prova, uma previsão de vagas. Então, até agora, está previsto ali essa vaga para dentística, para cirurgia, para odonto hospitalar e para implantodontia também, tá? Deu uma travada aqui na língua, tá? E além, de ser dentista militar concursado, como eu te falei, por que eu acredito que você, além disso, deveria dar ouvidos, a essas previsões que eu vou lançar aqui para você nesse vídeo, Ora, porque eu sou o criador do curso Dentista e Militar, e o nosso preparatório, que ajuda dentistas a serem aprovados nesses 3 concursos, vem cumprindo justamente esses objetivos. Já temos histórico de aprovação, de dentistas nesses 3 concursos das Forças Armadas, nesse ponto aqui da nossa história, incipiente, digamos ainda assim, tá? Então, vamos para o que interessa aqui para valer, tá? Por mais que sejam 26 previsões, seja bastante coisa realmente, mas eu vou bater em cada uma delas aqui de uma maneira bem rápida, bem objetiva para você pegar o que importa aqui de uma maneira bem concisa, bem eficiente, para você levar para a sua preparação nesse ano de 2026 e conseguir a aprovação, tá certo? Então, primeira previsão, tá? Esse vai ser o ano mais fácil para você ser aprovado em um desses concursos das Forças Armadas. E eu elenquei aqui 2 motivos principais para isso, tá? Primeiro deles, as pessoas estão cada vez mais acomodadas, todo mundo no geral, porque a gente tem muitas facilidades hoje em dia, Então, como eu interajo muito com a nossa audiência, dos nossos canais relacionados ao curso Dentista e Militar, especialmente no Instagram, tá? Eu percebo isso de uma maneira muito clara. As pessoas elas não têm disposição, elas não têm motivação, elas não querem se esforçar. Eu vejo isso de uma maneira crescente. Então, para você que não é esse tipo de pessoa, essa é uma excelente notícia. Menos pessoas preparadas e dispostas para brigar com você. E o segundo motivo, e aqui é um fato, não é uma opinião política ou pessoal, não é nada disso, isso é um fato que eu vou falar aqui, tá? É um fato que as Forças Armadas não estão com um status, digamos assim, tão elevado atualmente perante a mídia, principalmente, tá? Como já esteve num passado não muito distante. Então, como a mídia acaba influenciando, a mídia é assim, ela tem o poder de influenciar pessoas, faz parte até do trabalho deles, como existe essa visão um pouco negativa, por causa de eventos, que aconteceram no passado recente no nosso país, as pessoas acabam sendo influenciadas por isso e não se interessando tanto assim mais por esses concursos. Isso é um fato, tá? Isso é algo que a gente consegue verificar. Se a gente for até analisar o número de inscritos nesses concursos, por mais que ele tenha permanecido estável nos últimos anos, essa diminuição do interesse ela se comprova mesmo com essa estabilidade de número de inscritos, porque o número de dentistas no Brasil não para de crescer. São mais de 10 mil dentistas, inclusive sendo formados todos os anos. Então, se esse número de inscritos está se mantendo estável, tem alguma coisa errada. Era para ele acompanhar esse aumento de número de dentistas no mercado. Então comprova o que eu estou falando aqui. Então volto a dizer, isso para você que não liga para essas coisas, é uma pessoa que analisa os fatos como eles são, que é uma carreira interessante sim para dentistas, que vai melhorar a sua vida exponencialmente. Se você não dá ouvidos a isso e quer se preparar para esses concursos, essa é uma boa notícia
para você. Não dê ouvidos a esse tipo de coisa. Você tem tudo para encarar essa jornada de 2026 com menos pessoas brigando com você, tá? Essa é a minha primeira previsão. Segunda previsão: quem estudar sozinho não vai conseguir brigar com as pessoas que contratam ajuda. Se você perguntar para mim, olha, quando eu passei no concurso do Exército lá atrás em 2014, eu não estudei com preparatório, eu não fiz curso. Mas tem um motivo muito simples para isso. Ora, naquela época não tinha curso preparatório, né? Eu morava em Salvador. Se eu não me engano, até existia curso preparatório, mas era presencial no Rio de Janeiro, inviável para 99% dos dentistas do Brasil, né? Então, naquela época, as pessoas realmente não tinham outra maneira de estudar. Todo mundo tinha que estudar sozinho. Só que a gente está em 2026, aí já se vão mais de 10 anos, tá? Então, existe, por exemplo, o curso Dentista e Militar, né, que permite que você seja liberado para somente estudar, não tem que comprar livro, não tem que se organizar, não tem que fazer nada. A gente já faz tudo isso por você. Então, até os melhores candidatos hoje em dia, aquelas pessoas que estão dispostas a executar, que sabem o que estão fazendo, que confiam, por exemplo, na nossa forma de preparação, essas pessoas, elas estão muito à frente das demais, sabe? Então, você precisa contratar ajuda, você precisa da nossa ajuda se você quiser realmente passar sem sustos em 2026. Fazer tudo sozinho não é inteligente mais, tá? Não é mais uma questão de luxo, não é mais não tem outra palavra melhor do que luxo, na verdade, sabe? Como muita gente pensa, tá? É uma vantagem competitiva, tá? Então você tem que contratar ajuda, porque senão realmente você não vai conseguir passar nesses concursos, beleza? Vamos lá para a terceira previsão, então. As vagas que vão surgir nesses concursos das Forças Armadas, de agora em diante, elas vão acompanhar cada vez mais alguns movimentos da sociedade. O que eu quero dizer com isso? Se você for analisar o histórico recente de abertura de vagas nesses concursos, você vai ver que abre ali para endo, que abre para dentística, prótese, pério, são aquelas especialidades que mais aparecem. Por quê? Porque é isso que a gente vê em termos de demanda, inclusive na sociedade, nos consultórios civis que existem por aí. Só que a gente vê também um aumento na demanda de outras especialidades, né? E algumas aqui que eu vou citar, na verdade, não é nem um movimento tão recente assim, já é um movimento mais antigo, como por exemplo, implantodontia, né? É uma espécie de... A implantodontia tem procedimentos, né, que estão se tornando mais acessíveis para as pessoas, né? Antes era uma grande novidade, como ortodontia já foi uma grande novidade, como harmonização já foi uma grande novidade, né? Então, por exemplo, na Marinha no ano passado, abriu vaga para implantodontia. Antes disso, só vinha abrindo basicamente no concurso da Aeronáutica, né? E esse ano está prevista uma vaga para implantodontia no Exército, como eu falei no começo do vídeo. E a grande novidade desse ano são 3 vagas previstas no concurso do Exército para odonto hospitalar. Eu já vi, dentro de hospital militar do Exército, dentistas temporários, não de carreira, com especialização em odonto hospitalar, atuando nessa área dentro de hospitais. E as odontoclínicas militares, né, seja para o Exército, Marinha, Aeronáutica, a carreira é igual nas 3 forças, tá? Só muda a farda. Dentro dos hospitais militares, né, da Aeronáutica, do Exército e da Marinha, existem as odontoclínicas e existem também, por exemplo, centros cirúrgicos, né? Então, esses dentistas atuam lá, junto com os bucomaxilos, junto com outros médicos e outros militares, né, outros oficiais de outras áreas, como enfermeiros, todo mundo junto ali, técnicos de enfermagem também, né? Todo mundo dentro de um centro cirúrgico, por exemplo, né? Então, a tendência é que esse tipo de especialidade comece a aparecer mais nesses concursos, tá? E uma vantagem de quem tem uma especialização em uma área dessas, como odonto hospitalar, é que são pouquíssimas pessoas no Brasil que fazem esse curso. Então, a tendência é que haja pouquíssimas pessoas brigando com você, né? É claro que, como eu sempre digo, né, você só precisa de uma vaga, né? A concorrência não existe para quem sabe o que faz, para quem está disposto a executar da maneira correta, mas se você puder brigar com menos pessoas, sem hipocrisia nenhuma, isso é muito bom. Então, guarda essa dica aí na cabeça, tá? E aqui, as previsões 4, 5 e 6, tá? Eu vou juntar tudo num bolo só, porque elas são mais ou menos relacionadas, porque elas estão relacionadas à estabilidade do que esses concursos apresentam para dentistas e do que a carreira apresenta para esses dentistas também, tá? Então, modelo de provas devem continuar os mesmos, tá? É uma tendência que a gente vê assim há muitos e muitos e muitos anos, tá? A gente vê ali também livros e assuntos se repetindo. Claro que há atualizações, né, de edições de livro, isso acontece. Às vezes um livro sai, às vezes entra um novo,
mas são movimentos muito pontuais, assim, não é nada gritante, não muda nada da água para o vinho. Isso é raríssimo de acontecer, tá? Pré-requisitos dos concursos devem continuar os mesmos também. Teve no passado recente, né, uma diminuição do limite de idade do Exército, né, de 36, 37 mais ou menos, quando era na minha época, para 31, né, que é o limite atual no ano da prova do Exército, por exemplo, né? Mas esse é um movimento que demora muito para acontecer também, então assim, não há nenhum sinal, né, que isso possa se modificar, até porque os limites de idade são bem baixos realmente já hoje em dia, né? 34 no ano da prova da Aeronáutica, 33 no ano da prova da Marinha, 31 no ano da prova do Exército, né, como eu falei. E os benefícios da carreira, né, eles tendem a se manter os mesmos também. Tá? Há muito tempo a gente vê ali um salário que é muito mais alto do que a classe da média odontológica, né, benefícios como 13º, adicional de férias, essas coisas todas devem se manter realmente sem nenhum tipo de modificação. Tá? Não houve nenhum movimento no passado, não há nenhum indício de que isso venha mudar agora no futuro próximo, tá certo? Então essa é a minha previsão para 2026 quanto a isso também, tá? Sétima previsão, vai ser cada vez mais fácil ser concursado do que ser temporário. Por que isso, né? Ser concursado, na verdade, já é mais fácil, né, do que ser dentista temporário. Porque para ser concursado, para resumir muito a história aqui, basicamente você precisa ter ou uma graduação se você for fazer a prova da Marinha, ou no máximo uma especialização se você for fazer as provas do Exército ou da Aeronáutica, e passar numa prova. É só isso. Para ser temporário, o que é priorizado nessas seleções para temporário das Forças Armadas, né, para dentistas, é pontuação curricular. Então, quem tiver mais títulos vai entrar, tá? Só que o que acontece? Tem muitos dentistas, né, cada vez mais, como eu falei, né, tem cada vez mais dentistas entrando no mercado, então os dentistas, conforme o tempo vai passando, é claro que eles vão envelhecendo, né? Então os dentistas mais antigos, eles vão se somando também, não são só dentistas novos que vão aumentando, né? Os dentistas vão continuando na carreira, né, na profissão, vão ficando mais velhos, então há cada vez mais dentistas lá no topo da pirâmide, digamos assim, etária da odontologia. Então a tendência também é que cada vez mais esses dentistas, para tentarem se diferenciar no mercado tradicional, eles não vão fazer concurso, né, porque já passaram do limite de idade, então eles vão continuar tentando se diferenciar de alguma maneira. E a maneira clássica de um dentista tentar se diferenciar é fazendo mais cursos, é fazendo mais especializações, é mestrado, é doutorado, seja lá o que for, né? Então a tendência é que essas seleções para temporários que se baseiam em pontuação curricular sejam cada vez mais disputadas. E esse é um fenômeno que eu acompanho há cerca de 10 anos, tá? Antigamente, você via até dentistas entrando em hospitais militares como temporários com uma especialização até, não era nem tão comum naquela época, né? Mas acontecia um pouco mais, né? Hoje em dia, em grandes hospitais, em grandes cidades, o dentista mais ralé daquela seleção para temporário, pelo que eu venho observando, é um dentista que tem, sei lá, 2 especializações, um mestrado, um doutorado, 10 anos de trabalho comprovado. É um cara com uma vivência assim incrível na odontologia, né? Então, vai ser cada vez mais disputado esse tipo de seleção para temporário. Então, se você tem idade para concurso, quer ser dentista militar, cara, tem que aproveitar logo esse tempo que você tem para conseguir passar no concurso. Porque se você não entrar pelo concurso, olha, para ser temporário vai ser bem difícil. E sem contar que o temporário não é tão vantajoso, né, em relação à carreira, né, militar, né, para um dentista concursado, se é a estabilidade que você quer, porque o temporário tem apenas um ano garantido. Concursado, vida inteira, tá? Oitava previsão. Sessões de prova como odonto geral, redação, português, vão ser cada vez mais decisivas na nota final desses concursos. Por que eu digo isso, né? Todos esses concursos têm a sessão de prova especialidade. Todos têm. E essas que eu falei, odonto geral, redação e português, aparecem em um concurso ou outro, né? Por exemplo, odonto geral tem no Exército e na Marinha. Redação tem na Marinha e na Aeronáutica. Português só tem na Aeronáutica. Então, como cada vez mais dentistas, apesar daquela previsão que eu falei agora há pouco, né, das Forças Armadas não estarem tão em voga assim e tal, mas a tendência, com tanta informação disponível também ao mesmo tempo, é que as pessoas se tornem cada vez mais esclarecidas e consigam tomar decisões, né, por vontade própria, né, basicamente se informando bem, né. A tendência é que cada vez mais pessoas, né, façam esses concursos conforme o tempo for passando, tá? Essa fase que eu falei, ela vai passar, né, nossa, as Forças Armadas estão em baixa, não sei o quê. Isso é cíclico, né? Isso vai passar, tá?
tá? Então, cada vez mais dentistas vão se formar, o mercado odontológico ele não vai melhorar, as pessoas vão querer fazer mais concursos. Esses concursos são os concursos top da odontologia, Exército, Marinha e Aeronáutica. Então, a tendência é que cada vez mais pessoas, inclusive contratando ajuda, né, está relacionada àquela previsão que eu falei agora há pouco, a tendência é que as questões da sessão de prova especialidade sejam realmente ou gabaritadas ou algo muito próximo a isso. Então, quem se diferenciar na odonto geral, na redação e no português, realmente vai ter uma vantagem competitiva muito grande. Guarde isso na cabeça. 9ª previsão. Cada vez mais dentistas no início de carreira vão passar nessas provas. Isso está relacionado com algo que eu falei agora há pouco. Há muito mais informação hoje em dia. Pô, olha o nosso Instagram, por exemplo, do Dentista Militar. Todo dia eu tiro dúvida, todo dia tem um conteúdo diferente, sabe? Aí tem o nosso canal no YouTube, tem o nosso podcast, sabe? A comunidade no WhatsApp. É muita informação. E as pessoas estão cada vez mais se conscientizando que precisam se informar desde a graduação sobre o futuro profissional delas. Então a tendência é que cada vez mais pessoas comecem a estudar para esses concursos, inclusive já na faculdade, e saiam da faculdade prontos para passar nesses concursos, principalmente pela Marinha, né? Porque a Marinha exige só a graduação. Então a tendência é que cada vez mais dentistas no início da profissão passem nesses concursos, porque elas têm inclusive uma vantagem que os dentistas mais antigos não têm, que é mais tempo livre para estudar. Fica a dica, tá? 10ª previsão, tá? Deixa eu ver se eu não pulei aqui. Não, tá certo. Vamos da 9ª para a 10ª, tá? Cada vez mais pessoas... Bom, essa aqui na verdade está relacionada à 9ª, tá? Eu ia falar para você aqui o seguinte, cada vez mais pessoas vão começar a estudar para o concurso ainda na faculdade, né? Eu acabei embolando aqui a 9ª com a 10ª, sem problema. Vamos para a 11ª, tá? Eliminações em teste físico não vão acontecer mais. Por quê? Porque há uma tendência na sociedade hoje em dia, não é possível que você não tenha percebido isso já, tá? Isso a gente vê no dia a dia. As pessoas elas não querem mais sair para boate, sair para noitada, ficar até 4 horas da manhã em barzinho. Não, é claro que tem pessoas que ainda fazem isso, né? Mas isso está diminuindo muito. As pessoas estão cada vez mais preocupadas em criar hábitos saudáveis, até porque isso vende uma imagem positiva de você, né? E todo mundo está em rede social, todo mundo quer parecer saudável, todo mundo quer parecer fit hoje em dia. É um movimento que não para de aumentar. Então a tendência é que aquelas eliminações, né, em testes físicos, realmente elas não aconteçam mais, porque todo mundo vai passar com uma certa tranquilidade, tá? Dentistas que já inclusive pesquisam sobre esses concursos com bastante antecedência, né? Isso está relacionado a outras previsões que eu fiz agora há pouco, né? Isso vai fazer com que essas pessoas não só estudem com antecedência, mas com que elas se preparem fisicamente com antecedência também. Beleza? 12ª previsão, tá? Conflitos mundiais, mudanças de poder, influência, vão se tornar cada vez mais frequentes em temas de redação, especialmente na aeronáutica, que costuma trazer temas relacionados à atualidade, tá? Então fique atento a esses movimentos no mundo, conflitos, Rússia e Ucrânia, Israel e Hamas, né? China e Estados Unidos, né? Fique atento a isso, tá? Essas cada vez mais frequentes, algo que não vinha acontecendo tanto no passado recente, né? Essas ações assim mais agressivas, né, de líderes mundiais e tal, isso pode acabar virando um tema de redação da aeronáutica. Na Marinha não, porque o eixo temático da Marinha é outro, né? Algo mais relacionado à saúde, nas Forças Armadas e tal, não deve aparecer. Mas na aeronáutica fique atento a isso porque pode aparecer, tá? 13ª previsão para você. A diferença entre quem passa no concurso e quem reprova vai ser cada vez menos inteligência e mais direcionamento. Eu sempre tive essa percepção, tá, que passar nesses concursos, e eu na verdade provei essa percepção, né, quando eu passei no concurso do Exército, que não é o mais inteligente que passa nessas provas, é o mais direcionado, é o mais dedicado inclusive também. Então, não basta você ser uma pessoa, sabe, com uma alta capacidade intelectual se você está estudando de uma maneira errada, se você não tem direcionamento. Uma pessoa que é menos capaz do que você, intelectualmente falando, ela vai acabar passando na sua frente se ela estudar um conteúdo direcionado e se ela for muito dedicada ao estudar em cima daquele conteúdo. Então, fique atento a isso também, tá? 14ª previsão. Estudar com antecedência vai ser cada vez mais um diferencial competitivo entre os candidatos. Eu falei mais ou menos sobre isso agora há pouco também, tá?
E isso é uma verdade que existe já há muito tempo, as pessoas estão só, na verdade, acordando cada vez mais para isso. Porque é muito conteúdo para estudar, as pessoas já perceberam isso, todo mundo tem que trabalhar, algumas pessoas têm filho, tem outras coisas que podem acontecer no dia a dia, outras obrigações. Então, quem não diluir os estudos ao longo do tempo, e é totalmente possível de fazer isso, né, não vai conseguir passar. Aquela coisa de, sabe, estudar faltando 3 meses para a prova, essas coisas assim, isso vai se tornar cada vez mais raro. Guarde isso na cabeça também, tá? 15ª previsão. Cursos genéricos vão cada vez mais fazer com que pessoas muito competentes, inclusive, reprovem nesses concursos. Porque está cada vez mais claro que você precisa ter um direcionamento muito específico para conseguir passar para uma dessas vagas em concursos das Forças Armadas. Você não vai conseguir estudar um material genérico qualquer e conseguir aprovação. As pessoas estão cada vez mais ligadas, elas estão buscando cada vez mais direcionamento, que é o que esses concursos exigem e que era algo que poderia ser meio negligenciado, né, no passado mais distante, porque não tinha tanta gente fazendo as provas, não tinha tanto conhecimento, não tinha tanto acesso à informação, as pessoas estão cada vez mais ligadas nisso e se preocupando com esse direcionamento. Então, se você quer uma ajuda específica para o seu objetivo, você tem que buscar essa ajuda específica, senão você não vai conseguir passar. E é justamente isso que o curso Dentista e Militar oferece. Inclusive, links de matrícula para o nosso curso estão aqui na descrição do vídeo, tá? 16ª previsão, a gente está chegando no fim, tá? O maior erro, tá, de candidatos que não vão conseguir passar nesses concursos vai continuar sendo desistir cedo demais, tá? As pessoas perdem muitas vezes nesses concursos mais por cabeça do que capacidade mesmo, sabe? Então as pessoas, elas às vezes baixam uma prova, veem que não entendem nada. Quantos comentários eu já não recebi no Instagram? Putz, eu vi uma prova ali, quando eu vi que eu não entendia nada, cara, eu já falei, pô, aquilo ali deve ser impossível. Não, peraí. Pode parecer impossível porque você não se preparou para aquilo ali, você não buscou saber de onde que saiu aquela questão, qual foi o livro abordado, qual foi o capítulo, como que se prepara e tal. Então realmente parece muito difícil, né? Então as pessoas, elas têm essa dificuldade, né? Essa é uma barreira realmente assim que é muito grande para a maioria das pessoas, né? Então as pessoas às vezes fazem a prova, aí vão mal e acreditam que aquilo ali não é para elas, então as pessoas vão continuar desistindo cedo demais. Não seja uma dessas pessoas, tá? Essa falta de confiança em si mesmo é engraçado. Eu vejo isso como algo mais frequente, algo mais corriqueiro, assim, sabe? Não sei se por causa das redes sociais isso acontece, de repente a gente tem aquela impressão de que tá todo mundo nas redes sociais, sempre, como todo mundo sempre posta coisa boa, ninguém posta coisa ruim, né? Parece que tá todo mundo muito bem, que todo mundo é muito bem de vida, que todo mundo é muito inteligente, todo mundo é muito bem preparado para tudo, e na verdade não é, né? Aquilo ali é uma fachada muitas vezes, né? Então talvez isso contribua para que as pessoas, sabe, percam confiança em si mesmas, acreditem que não conseguem e acabam desistindo realmente cedo demais, tá? 17ª previsão. A maioria dos reprovados vai também, está até relacionado com a 16ª essa, né? Continuar culpando fatores externos pela sua reprovação, pelo seu fracasso, né? Então a culpa é da prova que é impossível, a culpa é das poucas vagas, né, que vem diminuindo ao longo dos anos, é injustiça isso que as Forças Armadas fazem, acredite, mas eu já ouvi isso, tá? E as pessoas vão continuar culpando o mundo, o universo, né? Ah, eu não passei porque eu tenho que cuidar do meu filho. O culpado é o seu filho, então, né, da sua reprovação. Tem gente que faz isso, tá? Então isso não vai mudar. As pessoas, infelizmente, têm esses traços, né, de nunca assumir responsabilidades. Isso não deve mudar, tá? O ser humano é assim desde que ele é ser humano, tá? 18ª previsão. Quem tratar o concurso como plano A, como prioridade número 1 da vida, vai passar. Quem tratar como bico, projeto paralelo, não vai passar, tá? Essa é uma verdade, é uma constante que eu venho observando ano após ano. É claro que umas pessoas têm mais tempo, outras têm menos tempo, mas independente de tempo livre, essas coisas todas, quem faz do concurso sua prioridade número 1 da vida, mesmo aquelas pessoas que têm mais dificuldades, que têm mais obstáculos e tal, e para uns é mais difícil mesmo, mas mesmo essas pessoas conseguem a aprovação e outras que têm uma vida mais fácil, digamos assim, não conseguem, tá? Isso realmente não deve mudar também, né? Para quem é dedicado, para quem tem isso como prioridade número 1 da vida, vai ser uma boa notícia essa aqui, tá? 19ª previsão. Muitos aprovados, tá, vão continuar passando nesses concursos, estudando menos do que muitos reprovados, porque estudaram melhor. Isso está relacionado com o direcionamento que eu falei, né? Quem estuda de maneira direcionada
não precisa estudar tanto quanto aquela pessoa que não sabe o que está fazendo. A pessoa que não sabe o que está fazendo, ela acha que ela tem que, por exemplo, estudar o edital inteiro, todos os livros, todos os assuntos. E não, é uma porcentagem, na verdade, bem pequena do que cai na prova, né? Então, é só para dar um exemplo para ilustrar essa previsão aqui, tá? Vamos lá para 20ª agora, tá? Aquele medo de perder tempo estudando porque a pessoa não aceita que faz parte do jogo a incerteza de saber se você vai passar ou não no concurso, ela vai continuar custando, anos de atraso para a maioria dos dentistas que se inscrevem para esses concursos, tá? A pessoa ela não consegue dar nem o primeiro passo, né? Só que ela não percebe que a vida dela no mercado tradicional é infinitamente mais difícil, mais incerta e continua perdendo tempo mesmo assim nesse caminho. Então é uma perda de tempo que ela aceita, curiosamente, mas ela não aceita perder tempo estudando. Por que as pessoas, inclusive, não aceitam perder tempo estudando? Porque elas têm que abdicar do tempo livre delas e ninguém quer abrir mão do tempo livre. Mesmo que você ganhe muito mal, mesmo que você trabalhe de 7 da manhã até as 8 horas da noite todos os dias, mesmo que você trabalhe no sábado, mas você tem o sábado à tarde, o sábado à noite, o domingo o dia inteiro livre e você não quer perder aquilo ali, porque você trabalhou muito e você merece descansar. Dentistas que passam nesses concursos usam o tempo livre para fugir dessa vida, dessa eterna corrida dos ratos, digamos assim, da odontologia, tá? Vamos lá para a 21ª previsão. Estamos terminando. Dentistas mais velhos, curiosamente, vão reprovar menos por terem, não digo reprovar, mas não vão conseguir passar, né? Menos por terem uma idade mais elevada e mais por não quererem estudar nos tempos livres que têm. Isso está relacionado com o que eu acabei de falar. Então, muito dentista acaba deixando de entrar nos concursos das Forças Armadas porque, ficam adiando, aí ultrapassa o limite de idade, né? Isso vai se tornar cada vez menos frequente, né? Eu já falei isso por meio das previsões que eu citei anteriormente, tá? Então, cada vez mais as pessoas tendem a não querer estudar nos seus tempos livres, né? As pessoas, é uma constante, na verdade. Não digo nem que vai acontecer mais isso, mas é uma constante. A gente percebe que as pessoas, elas não querem abrir mão dessas coisas, sabe? Então, essa é uma previsão que eu acredito que vai se manter por muito, muito tempo ainda, tá? Vamos para a 22ª previsão, tá? A maior parte dos candidatos vai até fazer as provas, né? Mas não vai saber o que está errando, né? Não vai saber por que está errando determinada questão e tal, porque vai teimar ainda em não buscar ajuda direcionada. Tem muita gente teimosa, né? Então, qual é a lógica, né, de você, por exemplo, não buscar ajuda do curso dentista militar, feito por alguém que já percorreu esse caminho, né, com professores treinados para te ajudar para aquele objetivo específico? Ah, não, mas eu não quero gastar. Aí a pessoa não percebe que a outra alternativa a essa é comprar todos os livros do edital, tentar descobrir como, transformar aquilo tudo ali em conteúdo de estudo para passar na prova, ou seja, vai gastar 10 vezes mais tempo, vai gastar 10 vezes mais dinheiro e ela acha que ela está bem, né? Vai continuar errando as questões por causa disso, porque não tem suporte, né? E não vai saber por que está errando, tá? Então é uma constante, tá? Eu vejo que as pessoas tendem a continuar fazendo isso, tá? Eu até acho que as pessoas estão procurando mais ajuda, tá? Mas eu vejo isso aqui ainda no número muito elevado, uma ocorrência muito elevada ainda, tá? 23ª previsão. Quem tratar o concurso como tentativa vai continuar tendo resultado de tentativa. Essa é bem objetiva e complementa aquela que eu falei antes, né? Quem tratar o concurso como prioridade vai passar no concurso na frente de quem não trata ele como prioridade. Na verdade, vai passar. E esses que não tratam como prioridade não vão conseguir passar. É óbvio isso, né? Se você fala assim, eu quero tentar, vou fazer por teste. Cara, é claro que você não vai passar, vai ser um teste, né? E se você falar, não, eu quero passar de primeira, eu vou fazer o meu máximo aqui, você pode até não passar, mas você vai atingir 95% do necessário. A sua segunda tentativa vai ser uma baba, porque está faltando só 5% para você ser aprovado, tá? Então foi isso que eu fiz, inclusive, né? Eu fui com tudo na minha primeira tentativa, fiquei por uma vaga. No ano seguinte, tive inclusive a sensação que eu estudei menos, porque eu já tinha estudado tudo, né? Tava só revisando, passei em primeiro lugar disparado. É assim que se passa nesses concursos, beleza? 24ª previsão, tá? A maioria dos dentistas não vai reprovar na prova, no conteúdo, estudando, isso que eu quero dizer, mas na rotina. Não vão conseguir manter constância, sabe? Não vão começar e manter os estudos. Começar é difícil, mas manter os estudos é muito mais difícil.
Grave isso na sua cabeça. A maioria das pessoas não vai conseguir fazer isso. Se você for constante, estudar naqueles dias que você teve um dia ruim, que você está doente, que aconteceu algo, de repente, que você não esperava, ou está muito cansado, quando você estudar mesmo nesses dias e criar essa disciplina, você vai desgarrar dos outros, beleza? 25ª previsão. A maioria dos candidatos vai continuar acreditando que a prova é injusta, vai continuar culpando o número baixo de vagas, né? E nunca vão admitir que foram incompetentes, ou covardes até, para passar nesses concursos. Eu sei que é muito parecida com uma previsão que eu falei agora há pouco, tá? Mas eu acrescentei ela aqui para trazer um pouco mais de detalhes aqui, né? O complemento importante aqui é que as pessoas realmente elas vão continuar sem admitir que elas estão erradas, né? Ninguém quer admitir, né? Então não seja uma dessas pessoas, tá? Primeiro, assuma a responsabilidade, faça o que é certo, se dedique ao concurso, se dedique a dominar a prova, mais e melhor do que os outros. É só isso, tá? E por fim, 26ª previsão. Quem continuar esperando para se sentir super seguro para fazer a prova e super preparado, nunca vai estar pronto, porque esse momento nunca vai chegar. Você vai criando experiência conforme você vai estudando. Não existe um momento ideal para começar. Inclusive, se você começar no momento que não é o ideal, a tendência é que você ganhe ainda mais confiança para estudar, porque quando você achar que você está melhor do que quando você começou, putz, agora eu estou numa situação melhor, agora eu tenho mais tempo, agora eu já entendo melhor as coisas, aí é que você vai decolar mesmo. Guarde isso na sua cabeça, beleza? Então, essas eram as 26 previsões para 2026 para você que é dentista e quer fazer esses concursos das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Tá? Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui para eu saber, deixa um comentário também se você ficou com alguma dúvida em relação a algo que eu falei, se você quer comentar alguma coisa sobre alguma previsão específica, deixa aqui para eu saber e fica sempre de olho aqui também. Se inscreve no canal, claro, né, para você ficar sabendo quando ser notificado, né, de imediato quando eu subir um vídeo desses aqui importante para sua preparação. E fique atento também aos links que existem aqui na descrição do vídeo. Tá? Tem materiais gratuitos como o e-book Dentista Militar para Iniciantes, que eu explico sobre a carreira e os concursos. Tem o nosso banco de provas e editais gratuito que você pode baixar as provas e os editais de maneira organizada, né, por especialidade, por concurso, por ano, tem gabarito. Tem o e-book Mestre aqui que é gratuito também. É um apostilão gigantesco que eu listo ali os principais temas que vem caindo nas Forças Armadas, para você saber que temas são esses, para você já saber como é que as bancas pensam. Então tem a apostila dentro do e-book Mestre, né? Tem questão comentada em vídeo, tem simulado, tem um bando de coisa interessante ali, tudo matéria que cai nos 3 concursos. Acesse também a nossa comunidade Dentista Militar, toda semana eu lanço lá um tema diferente, no formato de aula, de apostila, de simulado, de questão comentada em vídeo, materiais gratuitos de dentro do nosso curso Dentista Militar para você saber também, né, da mesma maneira que a gente faz com o e-book Mestre, para você conhecer esses assuntos, saber como é que eles são cobrados nas Forças Armadas, né, para você já perder esse medo e aí sim começar a se preparar com a gente para valer. Inclusive o link de matrícula no curso Dentista Militar também está aqui na descrição. Clica lá, porque pode ser que no momento que você esteja assistindo esse vídeo tenha alguma promoção importante para facilitar a sua vida para entrar no nosso curso e se tornar dentista militar concursado, como alunos aprovados nossos nos 3 concursos conseguiram também, beleza? É isso aí, um abraço e te vejo no próximo vídeo.